Olá, caros ouvintes. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente começou direitinho. Na hora que a gente começou a gravar, eu olhei pro lado e eu vi que eu esqueci a minha arara de roupa. Ali dá pra ver tudo minhas presilhas de cabelo aqui. Aí eu olhei e pensei, vale estragar esse momento? Não vale. Aí eu olhei e falei, olá, só que eu não me segurei. O meu... Ó, Me perdoe. a gente teve uma chance de começar esse podcast de Ah, boa, entendeu? Sem caos, mas a sua arara a não, minha arara. te tirou a paz. Não tem Aí- problema. não tem É problema. bom Vou que os sair. ouvintes vejam como que a gente grava esse podcast, que é tudo É. na raça, na carroça, sabe? A gente fazendo tudo aqui, ó. É fogão a lenha, sabe? É isso mesmo, é. Quando Agora a arara carvão vai... no fogão, lenha no fogão. Eu vou me segurar para não empurrar, vai ser um exercício para mim, porque esse é o toque que eu falei no vídeo anterior, eu fico olhando, eu não vou, desculpa. O pior, sabe o que é pior? É capaz de na hora de editar nem aparecer. É que eu fico tão incomodada que fica assim, que tipo, eu não ia conseguir me concentrar, eu ia ficar olhando, enfim. Eu entendo. Gente, Teve um vídeo que eu tava com uma coceira no meu nariz e eu cismei que eu tava com catarro no nariz, tipo, que eu tava com alguma coisa no nariz. E daí eu ficava assim, ó. Olhando, sabe? Você contando a história e eu assim, será que dá pra ver que eu tô com alguma coisa no meu nariz? Mas não era nada, eu acho que devia ser só cabelo, alguma coisa, sabe? pode ser, ou às vezes uma coceirinha por dentro, né? Quando for assim, para e fala, Renata, catota cheque. E olha, aí a gente faz um catota cheque. Eu podia ter falado isso, eu não sei Ninguém porque precisa eu não fiz. passar por isso. Catota é uma palavra tão feia, né? Eu não sei eu acho que foi que eu acho que foi numa alternativa. live, por isso que eu não falei pra parar. Porque normalmente, porque senão eu teria falado, acho que foi numa live. E eu ficava assim, ó. Normalmente você avisa. Você fica tipo, vou espirrar, vou arrotar. Gente, a gente toma muita coca, acontece. Um acidente ou outro acontece. A Natália ainda é diva e avisa. Eu tento segurar até o fim, às vezes eu tô falando só sai, é horrível, é muito pior. Eu deveria aceitar que eu não consigo. E esse é o patramada criminal. Tipo isso. Desculpa. Eu não peço, eu não aviso, eu só peço perdão depois. É que às vezes dá pra segurar. Mas é isso. Nossa. Já perdi o controle. A gente já perdeu o controle dessa entrada que tinha começado tão bem, lembra? Lembra 2 minutos atrás? Lembra quem nós éramos 2 minutos e 50 atrás, Não, a gente tinha tanto potencial há 2 minutos e 56 segundos atrás. Deu tudo errado, o início de um sonho, deu tudo errado. Bom, gente, não parece, mas esse é um podcast que fala de crimes reais e trevosidades e coisas do dia a dia. Assombradas, assombrosas, terríveis, tenebrosas. E arrotos, às vezes, quando é pertinente. A vida como ela é. A vida como ela é. E, gente, primeiro eu vou... a gente começou, né, dando aquela risadinha, eu vou falar de um tema um pouquinho mais sério. A gente recebeu... Tudo bem? É que eu tava rindo muito e a gente vai falar de um tema mais sério. Não, na verdade... Quando o seu rosto demora um pouco pra ele se adaptar à nova realidade. Não, mas é uma coisa séria, é um comentário que eu achei bem pertinente, assim, a gente sempre fala pra vocês que a gente ama quando vocês entram em contato com a gente pra complementar alguma coisa que a gente disse, ou mesmo pra corrigir alguma coisa, e a gente recebeu um e-mail muito legal de uma apoiadora nossa. Tá. O nome dela é Laila Rezende, e ela mandou isso pra gente por e-mail. Eu gostei muito do que ela falou, porque era uma informação que eu desconhecia completamente. Tá. Eu vou ler o que ela mandou pra vocês. Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Estava ouvindo no chão da sala, desabafos e vergonhas do Reddit. E, gente, se você é nosso apoiador, você sabe, foi o último no chão da sala que a gente fez, a gente soltou tem algumas semanas. Se você não é, de repente, esse é seu momento. Brilha. Sim. E o caso intitulado Nunca Vou Ser a Linda da Academia, do ponto de ônibus ou do metrô, e isso é triste, me chamou a atenção.
Dentre várias coisas, a pessoa disse que é a única mulher do mundo que nenhum homem se interessa. Vocês gentilmente teceram alguns comentários, mas achei importante trazer algumas informações. Pelo relato, não tem como saber a cor da mulher. Mas existem 2 fenômenos sociais que acometem especificamente mulheres negras que justificaria esse caso. O Uhum. primeiro é a solidão da mulher negra, e o segundo, o celibato compulsório vivido por essas mulheres. Tais fenômenos referem à probabilidade menor de mulheres negras serem escolhidas como parceiras afetivas e ou sexuais. Sim. Infelizmente, não é raro mulheres negras acima dos 30 ou 40 anos nunca terem tido nenhuma experiência de relacionamento romântico ou mesmo apenas sexual. Importante salientar que quanto mais retinta e traços negroides, menores são as chances. Ou seja, lamentavelmente, é possível sim que uma mulher nunca tenha sido vista ou considerada como possibilidade de alguém. Como sei que esse podcast trabalha com fontes, envio algumas fontes seguras sobre o assunto e me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida. Cheiros e Uhum. uma boa semana. E, gente, eu vou compartilhar as 2 fontes que ela usou e eu quero citar um trecho, porque uma dessas fontes é um trabalho de mestrado que chama Racismo Sexual, Despersonificação e Preterimento da Mulher Preta. O Amor Tem Cor? Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês e na descrição aqui do vídeo vão estar os 2 artigos que ela mandou para vocês lerem na íntegra. Eu li, são materiais muito interessantes, só que assim, é o tipo de situação que não é nosso lugar de fala. Eu acho que é importante vocês irem direto nas fontes. Eu vou só ler o primeiro parágrafo para vocês direto do que foi escrito, porque eu achei muito interessante para vocês verem o tom, né, para dar aquele gosto. Eu vou deixar para vocês irem, porque a gente vê quando a gente fala sobre cor, sobre racismo, que às vezes nós, por sermos mulheres brancas, a gente rouba o espaço de pessoas pretas falando sobre E o o tema. protagonismo, né, que Exatamente. não Então é eu só vou nosso citar. lugar falar. Exatamente, não é nosso lugar de fala. Eu só achei, eu quero agradecer ela por ter mandado isso, porque eu não tinha ideia, tá? Então, eu queria agradecer também, porque, a gente ouve falar muito da solidão da mulher preta. E a gente ouve falar muito, a gente vê, né, a gente não ouve falar, a gente vê Sim. homens pretos, que só namoram brancas. E eu não tô falando de alguém, um preto, se apaixonar por uma branca ou vice-versa. Tem homens que só namoram brancas. O O.J. Simpson era muito criticado por isso, inclusive, Sim, pela própria então comunidade em que ele cresceu. e tem mulheres brancas que só namoram homens negros. E sem entrar na cultura, e sem respeitar a cultura, e sem respeitar que as 2 pessoas navegam o mundo de formas diferentes. Então a gente vê isso, e a gente eu ouço falar bastante da solidão da mulher preta, mas eu não sabia que era tão assim, eu não sabia que era Sim, tão porque quando a gente falou no chão da sala, a gente falou sobre de repente ela é uma pessoa chata, de repente ela tá muito focada em ser a gostosa e não tá trabalhando na personalidade dela. A gente realmente não pensou na solidão da mulher preta, não, porque somos 2 mulheres brancas exatamente. Por isso, exatamente. e falamos de um lugar de privilégio, vendadas, né, pelo privilégio. A gente nem Sim. pensou que: nossa, é verdade, tem também a Não, e me questão". abriu a cabeça, eu não tinha ideia. Então, porque eu não sabia que era tão forte, assim, eu não sabia que era Sim, tão sim. profundo. Eu vou falar então o primeiro parágrafo, gente, a introdução, né? O racismo impacta a vida afetiva e sexual da preta e do preto, delimitando usos dos seus corpos e sentimentos, sendo esses permeados pela lógica excludente da branquitude. Nela, o belo e namorável é o branco, e a preta ou o preto é posto como objeto feio, animalesco, que não pode ser amado, sendo excluído da possibilidade de receber afeto. Os corpos negros, quando não vistos com escárnio, são tratados como meros objetos para deleite sexual dos homens, num cenário de relações fugazes que pode condenar os negros à solidão. De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010, metade das mulheres pretas em idade adulta não viviam em relacionamentos. O casamento entre pessoas da mesma cor ou raça é maior entre os brancos, com 74,5%, pardos, com 68,5% e índios, com 65%. Mas entre as pessoas com mais de 50 anos, a maior proporção das que estão solteiras é das mulheres pretas.
E elas também são maioria na categoria celibato definitivo, aquelas que nunca viveram um relacionamento afetivo. Eu não tinha ideia, eu quero agradecer demais, de novo, de verdade, porque a gente fala que esse é o tipo de feedback que a gente ama receber. Porque ele acrescenta não só pra gente, mas acrescenta também na audiência. Sim. A audiência consegue aprender, e a gente sabe que não é o trabalho de vocês ensinar nem a gente, Exato. nem a nossa audiência, mas são coisas que A gente acrescentam o agradece muito, debate. acrescenta. Muito obrigada, de verdade. Muito mesmo, muito Obrigada obrigada mesmo, mesmo. gente. E, bom, de novo, tá aqui embaixo para quem quiser conhecer o projeto inteiro e tal, os 2 artigos estão aqui embaixo. Isso posto, eu quero trazer um relato de uma outra ouvinte, só que é sobre um tema diferente. A gente deixa aberta, né, gente? Inclusive, eu também vou linkar isso aqui embaixo para quem quiser. A gente tem um formulário em que vocês podem mandar anonimamente as histórias de vocês pra gente. E essas histórias podem ser confissões, podem ser fofocas, ou vocês podem estar pedindo um conselho. Isso. O formulário é 100% anônimo, a gente não tem ideia de quem mandou, nem de e-mail, nem de nada. E, gente, essa foi a primeira vez, eu acho, que eu me arrependi do formulário ser anônimo, porque eu li essa história e eu queria contatar a pessoa para saber mais. Eu queria links, eu queria detalhes, eu queria, assim... Então, eu pessoa. fiquei, e aí, o que eu pensei? Eu li isso nas nossas férias, no recesso do pod que a gente deu. E eu, na hora que eu li, essa história precisa de um espaço só dela. Como eu não sei quem mandou, eu não pude procurar o ouvinte para pedir mais informações. Então, eu vou contar do jeito que ela contou, com os nomes que ela contou. E eu acho que, assim, claro, eu fiquei super curiosa, porque eu amo true crime, eu amo psicologia, são temas que me interessam muito, então o meu lado espectadora ficou curioso, mas eu entendo ela ter mantido o anonimato dos envolvidos, foi melhor assim. Eu tô falando isso só pra pedir, gente, não vão fuçar pra tentar saber quem é, porque se ela usou um pseudônimo pra pessoa que passou por isso, tem um motivo. Então, eu entendo a vontade de saber quem é, eu entendo a curiosidade, eu também senti isso, eu acho que você também vai sentir isso quando eu te contar essa história, mas, gente, por favor, vamos respeitar a privacidade das pessoas, tá bom? E sejamos respeitosos nos comentários, como sempre. Sim, isso posto, gente, vamos lá. Vamos à mensagem. Oi, meninas lindas, vocês são umas divas, amo demais o podcast de vocês. Descobri por acaso e agora sou simplesmente viciada. Maratonei todos os episódios do Spotify e agora estou assistindo os vídeos do YouTube. Assim que terminar, vou ser obrigada a assinar a Aurelo para ter mais conteúdo. Obrigada. Enfim, muito obrigada. Se você assinou a Aurelo, conte pra gente. Conte pra gente, pessoa do futuro. Conte Anônimo do futuro. Ou se você não quiser que a gente saiba a sua identidade, não tem problema. Espera umas semanas e depois fala, assinei, não tem problema. Assinei, não sou ninguém, não tô aqui. Não sou ninguém, não fui eu que mandei essa história. Pois bem. E ela falou, enfim, depois desse momento puxa-saco, vamos à fofoca que tem movimentado minha turma nos últimos meses. Gente, que fofoca, sério. Vamos lá. Eu estudo Direito, e na minha turma tem uma senhora que vou apelidar de Geralda. Vai ser o nome que eu vou dar pra esse episódio, a Geralda. Já amei a Geralda. Não. Você não... Não. Tá. É que Geralda é um nome tão simpático pra uma senhora. Então, quando eu vi Geralda, eu achei que eu fiquei surpresa. Geralda me surpreendeu nessa. Eu admito que pelo nome. Tudo bem. Bom, tem uma senhora, é uma senhora, que vou apelidar de Geralda. Há alguns meses, nossa professora anunciou, toda feliz, que estava grávida. Pouco tempo depois, começou um rumor de que a Geralda também estava grávida. Achamos estranho, porque ela já tem uns 45 anos, não apresentava nenhum sinal de gravidez. Gente, a Cláudia Raia ficou com 50. Pois é. Vocês tomem a pílula de vocês. Não acha que você tá entrando na menopausa, que você tem 3 óvulos aí, porque, tem a gravidez na aposentadoria também, não é só na adolescência, não. E aí ela falou, tem uma senhora, e aí, tipo, a Geralda tem quase a nossa idade, sabe? Aí eu pensei, tipo, nossa, provavelmente... Hello, darkness, my old friend. Então, provavelmente essa pessoa que mandou a mensagem, ela tem, tipo, uns 20. 10 anos a menos que a gente, 15. Se ela tá na faculdade, ela deve ter o quê? Umas 20, Às 22. vezes demora um pouco pra entrar, tem gente que faz de segunda
Ah, mas não sei. Mas aí ela não ia achar que a Geralda é uma senhora, né? Então, Ai, a realidade bateu A pesado realidade é que agora. ela provavelmente tem metade da nossa idade, então pra ela, Geralda é sim uma senhora. Eu com 18 anos acharia que uma pessoa de 35, 40, 45 é uma senhora. Sim, eu também. Mas enfim. Pô, a idade da Grazi Massafera, gente. Mas tudo bem. Voltando, foco, Renata, Voltando, foco. foco, Renata. Foco. Foco na Ok. Geralda. Foco na Geralda. Então, achamos estranho porque ela já tem uns 45 anos, não apresentava nenhum sinal de gravidez. Até que um dia alguém soltou na sala. A turma deveria organizar um chá de bebê, né? Como estávamos na aula dessa professora que estava grávida, achamos que era para ela. Mas essa pessoa logo esclareceu: não, o chá de bebê é para Geralda, porque ela tá grávida. Quem não sabia do boato ficou em choque. Quem sabia fingiu ter uma reação. Mas o melhor veio depois. Perguntaram para Geralda de quantos meses ela estava e ela respondeu que estava de 8 meses. Meninas, essa mulher não tinha barriga nenhuma, zero mesmo. Eu que sou magricela tenho mais barriga que ela. E olha que ela não é uma jovem magrinha, é uma mulher de porte médio e quarentona. O ouvinte não cansa de nos humilhar. Mas tudo bem. Eu sou Não, super magra, olha. não tinha como esse bebê não aparecer de jeito nenhum, nem ficar encaixado, sabe? Ai, o bebê. Eu não sei. Mas, ó, eu, por exemplo, quando eu engordo de corpo inteiro. Então, se eu tivesse grávida, eu acho que o meu corpo inteiro ia engordar e ia ficar só uma coisinha, não ia dar nem pra ver. Nossa, Eu ia não, pra mim ficar só não. obesa. Pra mim a barriga é a primeira coisa que cresce e a última coisa que vai embora, é um sofrimento. Ah. Pra mim, é aquela gordurinha assim da alça. Ah, não, essa também, é tudo aqui, tem uma faixa aqui, assim, que é a última coisa que vai embora. Ah, Eu já mas eu aceitei, já. engordo inteira, e daí a É. minha barriga ia sumir na minha obesidade toda. Então, estou sendo pessoalmente atacada por essa ouvinte. Mas bem, segundo a Geralda, o bebê nasceria logo após a semana de provas, durante as férias. E foi exatamente o que aconteceu. As provas terminaram e, de repente, ela teve o bebê. Após ganhar o bebê, ela foi fazer a prova final menos de um mês depois do parto, ainda na fase do resguardo. E é aí que a história fica bizarra. Até o tal nascimento, pensávamos que poderia ser uma gravidez psicológica, que ela estivesse passando por um momento complicado. Mas logo descartamos essa hipótese, tanto porque nesse tipo de situação a pessoa normalmente apresenta os sintomas de uma gravidez, a barriga cresce, etc. Quanto porque a Geralda já tem um histórico longo de mentiras que não vai nem caber aqui. No dia do nascimento, ela postou uma foto da filha mais nova dela segurando um bebê, com a legenda dizendo que sua caçula não era mais a caçula. Mas a filha já não era mais dela. E agora vem a parte mais chocante. A Geralda perdeu a guarda da filha porque ela foi presa. Não apenas isso. Ela foi presa por ter matado a filha mais velha. E calma que piora. Depois que a criança nasceu, ela matou a filha. A mais velha. A que tava na foto segurando o bebê. Então, parece que essa foto não é da filha. É uma foto aleatória. Eu vou explicar. Aí ela continua. A história que conseguimos juntar é que nos anos 90 a Geralda tinha essa filha, que na época tinha 3 ou 4 anos. Ela e o companheiro acorrentavam a criança para poderem sair à noite. Um dia, os vizinhos ouviram o choro e ligaram para o conselho tutelar, que foi lá e deu uma bronca nos pais. Obrigada. Adiantou tudo. Aí, gente, eu fico me perguntando, eu não trabalho na área de serviço social, né?
eu sei um pouco do que acontece aqui pelo tempo que eu morei aqui, porque eu tenho agora mais casais de amigos que têm filho, a gente conversa sobre educação, então é por isso que eu sei. Eu não entendo muito de como é no Brasil. Você que, assim, que nos ouve, que por acaso esteja na área, ainda é assim? Porque eu imagino que se eu sou assistente social, eu vou lá e eu encontro uma criança correntada, ou O eu que acontece encontro muito é que indícios. normalmente eles têm, tipo, uma assistente social com 100 casos Ah, e tá. ela não tem pra onde mandar a criança. E daí ela Tá. vai tirar a criança da casa do pai e vai levar pra onde? É, Se naquela noite ela não tem pra quem mandar, se não tem um lugar já tá. específico, daí às vezes é pura falta de recurso. Às vezes é pura falta da assistente social ter pra onde Entendi. encaminhar a criança, porque ela não tem o que fazer. Se ela tirar da casa do pai, ela não tem pra onde levar, Entendi. Bom, normalmente. o conselho tutelar foi lá, deu uma bronca nos pais e, irritados, os dois espancaram a menina até a morte. Gente, por Gente, que essa mulher tá solta? fazendo Fingindo gravidez, essa faculdade. pessoa. Não, e fingindo gravidez, uma pessoa que obviamente não tá bem. Pra essa mulher roubar uma criança, É não um é? dois. Eu não, Eu supostamente, tá, achei gente? Não que tô ela dizendo. tinha roubado já a criança. Não, quando eu fui lendo essa história no começo, eu achei que fosse isso. Esse Ah, plot twist me chocou completamente. E ela continua. Até hoje não sabemos muito dos detalhes e quem trabalhou no caso se recusa a falar sobre o assunto. Só dizem que foi algo muito pesado e que é melhor esquecer. Desde então, a Geralda continua postando fotos de bebês tiradas da internet, afirmando que são do filho dela. Nós temos um grupo onde desmascaramos todas as fotos que ela posta. Inclusive, a foto da filha dela segurando um bebê foi roubada do próprio Instagram da filha, que ela perdeu, né? Que postou a foto com o bebê aleatório. Nunca confrontamos a Geralda, porque temos medo dela. E quando perguntamos sobre o bebê, ela sempre diz que a maternidade tem sido difícil, mas que a filha mais velha ajuda a cuidar do neném. Detalhe: nenhum dos dois existe. Ana, o que tá acontecendo com essa véia? É, Ela ainda fala: acho que é isso, um beijo pra vocês. E desculpem pelo texto gigante, mas fofoca boa é fofoca bem contada. Eu tô chocada. Olha, eu confesso que eu até pensei em googlar a história, mas eu achei melhor respeitar. Mas eu fiquei tão curiosa, porque como que a gente não ouviu falar de um caso assim? Como que um caso de crueldade desse não é mais emblemático na Ah, imprensa brasileira, né? é. Se bem que eu não sei você, eu evito esses casos de criança. Não, eu evito, Mas mas, por exemplo, tem uns casos que mesmo eu que fica, evitando, tipo que Isabela Araceli, Nardoni, Isabela Nardoni, são casos que chegam em você. Eu fico pensando como que um caso assim não é mais midiático, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. E essa mulher solta, Não, solta e grávida, eu fico pensando, tipo, porque. estudando. E solta, assim, será que ela, tipo, tem Será que as. ela cumpriu a pena dela e. Será que ela foi considerada insana? Será que. Não sei, realmente não sei. Mas se ela foi considerada insana, o que ela tá fazendo estudando direito? Ah, de repente, né? Todo mundo é meio insano na faculdade de Direito. Insano é um Sim, termo mas. legal. Mas, gente, cara, eu ia ter medo de ir pra faculdade com essa velha, com essa doida aí. Eu tenho medo do fato dessa pessoa estar na rua hoje. Então, mas eu teria medo de sentar do lado dela, porque sabe-se lá. E eu fiquei com medo da professora ter tido o filho roubado, sei lá, dela roubar o filho da Não é um negócio professora. assim. Não é isso que eu fico falando. É isso que eu falo. Eu Tipo, fiquei com medo gente, real da professora, coitada. eu não tinha nem Pela pensado. professora, né? Porque imagina, enquanto a Geralda tá falando pra todo mundo que tá grávida, a professora tá de fato grávida. E Será a barriga que. tá crescendo e tá tudo acontecendo. Nossa. Imagina o medo dessa mulher, dessa professora agora, indo dar aula pra essa doida.
Eu fico pensando, tipo, será que ela triga isso, né, ela tem esse gatilho, quando ela vê alguém grávida, ela quer falar que ela tá grávida também? Será que é alguma coisa assim? Deve ser alguma coisa assim. Porque, nossa, mas eu Gente. fiquei bem impactada, assim, eu fiquei impactada e curiosa, mas também Tudo nessa com semana tá me medo. impactando, gente. É, Várias e coisas é impactantes estão acontecendo, eu preciso de um respiro. Gente, sim. agora eu vou ficar pensando nessa história. Eu falei, é. Agora eu quero me Bom, controlar também pra não ir procurar a Geralda. Daí a gente chega sei lá, daqui 2 meses. Ah, então, gente, hoje a gente tem a história de uma pessoa que a gente nunca contou antes. Daí o nome dela é, sei lá, Marlene. A Marlene, gente, definitivamente nunca foi assunto desse podcast. não, a gente não pode nem fazer isso, porque a história vai ser a mesma, né, tipo, não tem mas, nossa, pra A ouvinte que nos Marlene mandou estuda veterinária. Pra ouvinte que nos mandou, muito obrigada por dividir essa história com a gente. A gente Sim, ficou assim, eu achei que ela merecia chocada. espaço só dela, porque eu fiquei impactada com essa história. Sim. E E, ouvintes, se gente, vocês têm esse tipo de história, pelo amor de Deus, não senta em cima dessas histórias. Manda pra gente, que a gente manda pra adora uma gente. fofoca. Não O precisa. formulário tá aqui embaixo, gente. É É só mandar se anônimo. aplicar. É É anônimo, você viu? anônimo. A Vocês gente tá aqui viram que pela assim, fofoca. é anônimo, até porque se eu soubesse quem é essa ouvinte, já teria ido falar com ela. Mas é anônimo. Você vê, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria. É, então, manda pra gente. Não senta em cima de uma fofoca dessa, gente. Sim, E voltando, né? Você também pode mandar um desabafo, uma confissão ou pedir um conselho. Não é só fofoca, né? sim. O que você precisar, a gente tá aqui por você. Exatamente, manda pra nós. E Isso. sejam bons, busquem conhecimento. E amanhã tem episódio novo no Patramada Podcast, que o link tá aqui embaixo também para vocês Exato. conferirem. Spotify, Deezer, em qualquer agregador que você encontra Sim. podcasts, nós estaremos lá. E no YouTube também, a gente solta os episódios aqui depois de uns dias. Isso. E beijos. Tchau.